Da pele, yeah. MK nos beats. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para colisão. Do lado dos céus vindos do Olimpo ou o Mjolnir. O Deus trovão, do lado dos humanos o ser mais forte, considerado o melhor. Começa o Ragnarok, o burro contra Thor. Toda a arena sentia a pressão diante a batalha dos seres mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança do Lumbu. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelos de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra. Como a própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família. Entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta sai vitorioso. A velocidade é incomparável. A luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor. Técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia ferver. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Diante a derrota de Adão, a plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão. Os deuses, a nossa raça, causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir o nome todos temerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. O deus dos deuses causa pavor, lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina, presença calma diante do mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um braço perfurar. Mudança de clima, assustar os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jack Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jack sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder iguala o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas luvas. Traz a vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos. Em meio à arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para colisão. Do lado dos céus vindos do Olimpo ou o Mjolnir. O Deus trovão, do lado dos humanos o ser mais forte, considerado o melhor. Começa o Ragnarok, o burro contra Thor. Toda a arena sentia a pressão diante a batalha dos seres mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança do Lumbu. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelos de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra. Como a própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família. Entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior
maior resistência e força bruta, sai vitorioso. A velocidade é incomparável, a luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor, técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia ferver. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Durante a derrota de Adão, plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão: os deuses da nossa raça causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir o nome todos temerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. O deus dos deuses causa pavor, lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina, presença calma diante de um mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um braço perfurar. Mudança de clima, assusta os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jack Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jack sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder iguala o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas luvas. Traz a vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos. Em meio à arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para colisão. Do lado dos deuses vindos do Olimpo ou o Mjolnir. O deus trovão. Do lado dos humanos o ser mais forte, considerado o melhor. Comece o Ragnarok, Lubu contra Thor. Toda a arena sentia a pressão diante a batalha dos seres mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. Então se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança de Lubu, Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelos de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra, como a própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família, entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta, sai vitorioso. A velocidade é incomparável, a luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor, técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia ferver. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Durante a derrota de Adão, a plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão: os deuses da nossa raça causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade.
Ao ouvir do nome todos tremerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. Os deuses causam pavor, lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina, presença calma diante do mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um lance perfurar. Mudança de clima, assustar os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jax Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jax sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder iguala o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas nuvens. Essa vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos. E meio a arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. MK nos beats. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para colisão. Do lado dos deuses vindo do Olimpo ou Mjolnir. O deus trovão, do lado dos humanos o ser mais forte, considerado o melhor. Começa o Ragnarok, Lumpur contra Thor. Toda a arena sequia a pressão diante a batalha dos seres mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança de Lumpur. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelo de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra, como uma própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família, entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta sai vitorioso. A velocidade é incomparável. A luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor, técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia ferver. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Diante a derrota de Adão, plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão. Os deuses, a nossa raça, causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir do nome todos tremerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. Os deuses causam pavor, lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina, presença calma diante do mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um lance perfurar. Mudança de clima, assustar os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jack Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jack sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder iguala o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas nuvens. Essa vitória pro seu lado.
O combate entre deuses e humanos. E meio a arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Da pele, yeah. MK nos beats. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para colisão. Do lado dos céus, vindo do Olimpo ou o Mjolnir. O Deus Trovão, do lado dos humanos, o ser mais forte, considerado o melhor. Começa o Ragnarok, Lumpur contra Thor. Toda a arena sentia a pressão diante a batalha dos seres mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança de Lumpur. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelos de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra. Como uma própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família. Entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta sai vitorioso. A velocidade é incomparável. A luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor. Técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia ferver. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Ante a derrota de Adão, plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão. Os deuses da nossa raça causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, trazem capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, trazem capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir o nome todos temerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. Os deuses causa pavor. Lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina, presença calma diante do mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um braço perfurar. Mudança de clima, assustar os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jack Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jack sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules forma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder iguala o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas luvas. Traz a vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos. E meio a arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. MK
nos picos. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para a colisão. Do lado dos céus, vindo do Olimpo ou o Mjolnir. O Deus Trovão, do lado dos humanos, o ser mais forte, considerado o melhor. Comece o Ragnarok, Lumpur contra Thor. Toda a arena sentia a pressão diante a batalha dos seres mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança de Lumpur. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelos de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra. Como uma própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família. Entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta sai vitorioso. A velocidade é incomparável. A luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor. Técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia perder. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Durante a derrota de Adão, a plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão. Os deuses da nossa raça causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir o nome todos temerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. O deus dos deuses causa pavor. Lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina. Presença calma diante do mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um deus perfurar. Mudança de clima, assustar os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jax Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jax sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder iguala o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas luvas. Traz a vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos. Em meio à arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para a colisão. Do lado dos céus, vindo do Olimpo ou o Mjolnir. O Deus Trovão, do lado dos humanos, o ser mais forte, considerado o melhor. Comece o Ragnarok, Lumpur contra Thor. Toda a arena sentia a pressão diante a batalha dos seres mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança de Lumpur. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelos de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra. Como a própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família. Entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta sai vitorioso. A velocidade é incomparável. A luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor. Técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia perder. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Durante a derrota de Adão, a plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão. Os deuses da nossa raça causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé.
Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate de séries considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate de séries considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir o nome todos tremerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. Os deuses causa pavor, lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina, presença calma diante o mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um braço perfurar. Mudança de clima, assustar os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jack Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jack sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder iguala o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas luvas. Traz a vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos. Em meio à arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate de séries considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate de séries considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para colisão. Do lado dos céus vindo do Olimpo ou Mjolnir. O Deus Trovão. Do lado dos humanos o ser mais forte, considerado o melhor. Comece o Ragnarok, Lubu contra Thor. Toda a arena sente a pressão diante a batalha dos seis mais fortes. Arma divina tremendo a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança de Lubu. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelos de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na terra. Como uma própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família. Entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta sai vitorioso. A velocidade é incomparável. A luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Adão com os olhos do Senhor. Técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia ferver. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Durante a derrota de Adão, a plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão. Os deuses da nossa raça causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate de séries considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate de séries considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir o nome todos tremerão. A arena enche de água, vejam Poseidon. Os deuses causa pavor, lutando contra o maior perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina, presença calma diante o mar. Sasaki ataca com sua espada, sendo capaz de um braço perfurar. Mudança de clima, assustar os seres, trazendo a primeira derrota dos deuses. Diante os prédios, um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. Hércules a fortitude contra Jack Stripador. Sua estratégia define a batalha, mas Jack sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma, sendo capaz de igualar o combate.
Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo, poder igual o confronto. Como leão é feroz, como águia a visão. Como touro, força bruta, deixando Jack no chão. Jack com arma divina, Hércules perdeu seu braço, perfurado pelas lutas. Essa vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos, em meio à arena começou. Só um pode sair vitorioso, só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham 1000 anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos, combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham 1000 anos de vida.